Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Provérbios está depois do livro de Salmos. Nós vamos ler o versos 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. 24, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Versos 26, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas ou do teu ministério. Então apenas o versos 23, mais uma vez, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Feche seus olhos, diga assim comigo: meu Deus, meu Senhor, eu não sou bode, eu não sou bode, eu sou ovelha do teu pasto. Meu Senhor, nesta manhã, se tem sobre mim algum carrapicho, retira, Senhor, da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Digam todos graças a Deus. Irmãos, eu quero aqui nesta manhã trazer uma palavra sobre reflexão, sobre o papel de um pastor e também o papel da ovelha. Então eu vou falar sobre reflexão, sobre o ministério de um pastor e a vida da ovelha. Inclusive eu quero até ler depois com vocês, mais na frente, um outro texto. Porque às vezes as pessoas elas fazem determinado tipo de colocação e não é que Deus ele mostra para a gente que nós devemos de dizer para as ovelhas que aquilo que elas têm como errado é bíblico. Então, daqui a pouco nós vamos estar lendo esse versículo. Uma reflexão sobre o dever do pastor e sobre o dever da ovelha. Vira à tua esquerda, à tua direita e pergunta: meu irmão, minha irmã, tu és ovelha do pasto do Senhor? Pergunta para ele aí, pergunta para ela, não custa nada perguntar. Meus amados irmãos, nos dias de hoje está virando brincadeira. No dia de hoje está virando brincadeira. O que é que está acontecendo hoje? Talvez, se tivesse pregadores de fora que viesse aqui e dissesse isso, talvez você daria mais atenção. Mas como é a gente aqui, a gente convive, então muitas vezes você acha que é um pouco de conversa do pregador. Mas está virando brincadeira. As pessoas, elas estão saindo das igrejas, muitos líderes estão se auto-intitulando e se auto-ungindo para ministério. Tá brincadeira? As pessoas, eu vou dizer da nossa igreja, quem te conhece, quer ser mais fácil.
Poxa, irmão, cá para nós. Cada um fala da sua vida aquilo que quer. Pessoas agora estão saindo da igreja, saem da igreja, né? Abre seu ministério aí como pastor. Uns se intitulam como apóstolos. E aí eu paro para poder refletir e falo assim, espera aí. Eu conheço a vida desse indivíduo. Isso aqui nunca teve chamada para pastor, nem aqui, nem na China. Está virando brincadeira, meus amados. Deixa eu dizer para você, sabe quem são esses tipos de pessoas? Isso são conhecidos na Bíblia como lobo. Isso são pessoas que de repente acham que vida de pastor é vida fácil. Pastor, meu amigo, isso é chamada. Isso é chamada. A pessoa que assume o altar sem ter a chamada, Jesus disse que ele é impostor. O objetivo dele é outro. Porque a primeira coisa para você aprender a ser pastor, para você ser pastor, a primeira coisa que tem que aprender é ouvir e aprender a ser liderado. E ter confirmação da igreja por ministério. Deixa eu ser rasgado aqui. Como pode uma pessoa que abandona a sua esposa, que arruma outra irmã, e agora coloca aí, venha participar da reinauguração do ministério, papai. Quando eu olho o negócio, eu falo assim, não, isso aí não é canal de Deus, não. Não é canal de Deus, não, meu amigo. Isso aí é canal do inferno. Irmãos, existem coisas, Jesus muitas vezes olhou para determinadas pessoas e disse assim, olha, vocês são lobos devoradores de ovelhas. Então tá brincadeira. Ministério, meu irmão, ministério é chamada. Aí a pessoa chega perto de você, falando mansinho, falando com, né, com as palavras dócil, carismático, mas aquilo ali é só uma camuflagem que tem de ovelha. No fundo, eu disse, isso aí é lobo. Abriu o ministério porque não quer viver debaixo de autoridade, insurgiu contra o conhecimento, viu? A intenção é outra. A intenção de muitos é deixar o emprego para poder ficar se alimentando do dízimo, das ofertas do povo, porque não quer levar a vida lá fora. As intenções do coração são outras. Agora, aquele que tem a chamada, não, meu irmão. Aquele que tem a chamada, ele é como Jeremias. Eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. Antes de você nascer, você já era o meu escolhido. Uma coisa, irmão, é você ser ungido e escolhido pelo Senhor. Outra coisa é você surgir contra o conhecimento. E a Bíblia manda a gente ficar atento a esses tipos de pessoas, tá bom? O texto em que nós lemos diz assim: procura conhecer o estado de tuas ovelhas, do teu rebanho, e cuida deles. Aqui Salomão está dizendo: procura conhecer o estado do seu rebanho, põe o teu coração e cuida deles. Meus amados irmãos, eu quero aqui falar sobre tanto da função do pregador, do pastor, como da função da igreja no reino de Deus. Quando a Bíblia diz assim, para o pastor
procurar conhecer o estado das suas ovelhas, é porque o pregador, aquele que Deus chama para poder rebanhar, ele tem que ter conhecimento do que está acontecendo com o seu povo, do que está acontecendo com o seu rebanho. Só para vocês poderem entender isso, meus amados, há mais de 25 anos atrás, quando a minha esposa se converteu numa igreja lá embaixo, na barragem, onde depois fez um depósito, conhecido o pastor Tito na época, disse que era um pastor muito ungido, disse que era um pastor muito bom. E o pastor, então, ele pegou e teve assim um sonho de um abutre, de um gavião que estava comendo as ovelhas. Ele sentia aquele vulto preto no sonho. E na época, a minha noiva havia se convertido. Aí um grupo de dentro da igreja, minha esposa talvez pode confirmar com ela. Leonides, olha, vem cá. Reúne com nós aqui. E nós vamos orar para Deus tirar o pastor, porque Deus não quer o pastor na frente, Deus quer eu na frente. Ele não conhecia o estado das suas igrejas, das suas ovelhas, meus amados. Então, o povo tinha um grupo dentro da igreja que se reunia para poder orar contra o pastor. Deus tira o pastor. Vamos orar aqui, gente, porque Deus não quer o pastor, não. Deus quer eu que tenho chamada. Então, meus irmãos, por isso que a Bíblia fala, pastor, procura conhecer o estado das suas ovelhas. O que está acontecendo com as ovelhas? Como está o trabalho das pessoas de fora com a vida delas? Com o que está acontecendo no seio da igreja? O pastor ele tem que procurar a conhecer isso, saber o que está acontecendo no seu ministério, porque senão o lobo vem e arrebata todas as suas ovelhas. E esta igreja, meus amados, o que tem de gente hoje desviado, nem te fala a quantidade. Isso aqui é sério. Por isso que aqui Salomão está dizendo, pastor, procura conhecer o estado das suas ovelhas. É por isso, meus amados irmãos, que muitas vezes, o pastor pergunta, irmão, como é que está a sua vida? Como é que está, meu amado? A gente vê algum sussurro acontecendo pela igreja, pelo bairro afora, e o pregador, o pastor, ele não pode ficar calado não, meu amado, porque se o pastor der bobeira, vem o lobo e dispersa todo o seu rebanho. Então, quando o pastor auxiliar pergunta sobre, irmão, como é que está a sua vida? Ele não está querendo saber, não está querendo, por exemplo, saber dos seus problemas, meu amado irmão, para poder ficar te julgando, não. Ele quer saber o que está acontecendo com você, para poder te ajudar você na sua caminhada cristã. Sabe, meus amados, um pastor não pergunta como é que está a sua vida para poder saber, para poder tirar proveito de você, não. É para poder saber como é que está o seu estado. Porque existem coisas que o pastor só vai saber se você falar. Existem coisas que o pastor só vai saber falar. Você já viu aquela colocação que muitos e muitos aqui já fizeram lá? O pastor manda perguntar pela minha vida para poder ficar, de repente poder querer saber da minha boca. Você sabia que tem uma passagem bíblica para isso? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de 2 Reis comigo. Olha só para você ver, viu, meus amados? 2 Reis. Segundo Reis,
capítulo 4, Segundo Reis, capítulo 4, vamos ler o versos 26. Correu ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido e com o menino? Ela lhe respondeu, o quê? O que que ela lhe respondeu? Olha aqui para mim. Mas espera, Eliseu, ele não é o profeta. Eliseu não é o profeta que tinha revelação da vida das pessoas? Eliseu não era um profeta muito iluminado por Deus? Observe bem, essa mulher aqui é aquela que não tinha filhos, e o profeta profetizou que ela, depois de um ano, ela teria um filho. Só que aquela criança, quando ela atingiu uma certa idade, aquele filho, ele veio a falecer. Então aquela mulher, ela abordou o seu jumento e foi atrás do profeta. E quando o profeta viu aquela mulher de longe, o profeta ele não foi até aquela mulher. Aquele profeta diz para o seu auxiliar: vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Sabe, meus amados, entenda isso. O ministério, ele não é sustentado, ele não é feito apenas por uma pessoa, é por uma equipe. Nem tudo o seu pai na fé, não tem como ele chegar a todo mundo e fazer perguntar: como é que está, tudo bem? Não. Muitas vezes o pastor procura saber como é que está o estado daquela ovelha, procura saber o que está acontecendo. Aí muitos aqui falam assim: o auxiliar está procurando saber para poder fofocar com o pastor. Agora a pergunta que eu te faço para você é: estava tudo bem com essa mulher? Estava tudo bem? Não. É o caso que acontece com muitos aqui. Quando a gente procura saber do estado, a pessoa, ela fala assim: está tudo bem. Mas não está tudo bem. A pessoa está passando por problemas sérios, problema no casamento, problema de relacionamento, problema financeiro, está com algum problema com relação há muita coisa que as pessoas falam na vida dele ou na vida dela, dessas portas lá de fora. A pessoa então começa a ficar confusa: pois, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente os pastores aqui são homens de Deus? Será? Não estava tudo bem. Às vezes o casamento da pessoa está quase acabando, mas a pessoa prefere manter-se uma aparência, dizendo: está tudo bem. E não está tudo bem. Às vezes a pessoa fala que está tudo bem, mas não está tudo bem. Está cheio de conflitos na alma e no coração da pessoa. Não está tudo bem. E eu creio que esta passagem aqui é uma passagem
para libertar muita gente aqui nesta manhã. O profeta disse, vai lá, procura conhecer o estado da vida desta mulher e ver se está tudo bem. Mas quando o rapaz chega, ela disse, está tudo bem. Então essa é a parte do pastor. É aquele que procura conhecer o estado das suas ovelhas. Porque muitas vezes, meu amado irmão, de repente você está para baixo. De repente você está triste. De repente você não sabe o que fazer da vida. No caso dessa mulher, ela perdeu o seu filho, estava sem direção na vida, estava totalmente perturbada. Mas o profeta não foi até ela. O profeta disse para o seu auxiliar, vai lá e pergunta a ela se está tudo bem. E muitas vezes, meus amados irmãos, muitas vezes você impede Deus de agir na sua vida, porque muitas vezes falta sinceridade da sua parte. Agora tem um outro lado aqui também, aqui da ovelha, do relacionamento da ovelha com o pastor. Por que aquela mulher, ela disse para Eliseu, para Geazi, que está tudo bem? Porque o alvo dela era quem? O alvo dela era o profeta. Por quê? Porque ela tinha intimidade com o profeta. Irmão, muitas vezes você como ovelha, muitas vezes você perde a direção com o seu pai na fé. Ou você perde a intimidade com o seu pastor. E a falta de intimidade gera um monte de conflitos. Então, não adianta você ficar longe. Você fala assim, poxa, o pastor não se preocupa mais comigo? Por que tem que vir só o Geazi só da vida? Mas o corpo de Cristo, meu amado irmão, o corpo de Cristo é um relacionamento. Sabe o que eu disse para o irmão ontem lá fora, na porta da igreja? O irmão está lá atrás, lá um diácono. Eu disse para ele assim, irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Qual é a pessoa aqui na igreja que mais teve problema com o pastor? Porque vocês me veem hoje, mas quem sabe que eu não era fácil. Eu custei aprender com muita coisa, de repente por causa do ego, por causa daquela posição. Eu disse para ele, qual é uma das pessoas que mais teve problema com o pastor aqui na igreja? O que mais deu problema com o pastor aqui na igreja? Eu disse para ele, foi eu. E existem coisas que Deus custou trabalhar na relação do meu ego. Aí eu disse para o irmão, eu disse assim, se eu vou dizer para você que é uma verdade. Disse para ele ontem, eu disse para ele assim, olha, você não sabe o quanto esse homem tem investido na minha vida. Aí quando eu falei para ele, eu disse para ele assim, eu até me arrupei. Aí ele falou assim, até eu me arrepei, estou todo arrupiado aqui. Quando eu disse isso para ele, você não sabe o quanto este homem tem investido na minha vida. Então, meus amados, eu peguei e fui falando para ele de algumas coisas, então, que eu comecei a orar. Para que Deus agisse dessa maneira, daquela outra. Então, o que eu quero dizer para você, meu amado? Muitas vezes, você tem que se aproximar. Você tem que ter comunhão, relacionamento. Isso aqui é o reino de Deus, meu amado. Isso aqui é o reino de Deus. Jesus disse, olha, vocês são ovelhas do meu pasto. A igreja é um aprisco. Você está entendendo? Aquela mulher, ela disse, não, está tudo bem. Mas o alvo dela era Eliseu, porque ela tinha intimidade com o profeta. Então, muitas vezes, meu amado, você precisa se aproximar mais. Eu sinto na igreja hoje, eu não vou dizer assim, por membro comum, não. Mas eu sinto hoje uma grande parte de líderes que estão aqui, que trabalham na igreja, mas vivem muito longe do pastor, sabe? Vive muito longe. Então, você precisa de se aproximar. Principalmente você que trabalha na igreja. Você que tem um cargo na igreja. Você tem que trabalhar em comunhão, meu amado. Você tem que trabalhar ali, ó.
mãos dadas ali com seu pai na fé, ali com seu pastor, ali, ó, é ministério. Amém? Então, essa parte aqui, cabe o quê? Cabe às ovelhas, né? Cabe às ovelhas. Qual é a outra função do pastor? A outra função do pastor, ele tem que pregar a palavra para os seus ouvintes. Ele tem que pregar a palavra para as suas ovelhas. E a igreja, a ovelha, ela tem que aprender a ouvir a voz do seu pastor. Ela tem que aprender a ouvir a voz do seu pastor. A ovelha vai à igreja para aprender algo, e o pastor é o canal de Deus para transmitir a mensagem de Deus. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Umas 2 vezes que eu disse isso para algumas pessoas. Se o Deus que eu sirvo não manda recado para mim, não. Eu não preciso, meu amado irmão, que pregador de fora vem dizer para mim que, como algumas pessoas já disse, não, você é isso, você é aquilo, não. Às vezes alguns irmãos vêm, olha, Deus mandou falar isso para você. Ô meu amado irmão, cá para nós, o Deus que eu sirvo não manda recado não. Se Deus tiver que falar comigo, Ele vai falar aqui dentro da casa dEle. Então a igreja, as ovelhas têm que aprender a ouvir o quê? Ela tem que aprender a ouvir a voz do seu pastor. Ela tem que aprender a dar crédito à pregação do seu pastor. Digam todos graças a Deus. Digam todos amém, Jesus. Temos que aprender, meus amados. Todo mundo fala para você. Todo mundo quer dizer para você que você tem que sair da igreja, que a igreja está faltando isso, faltando aquilo. Sabe que Deus não tem falado com você, não, meu amigo? Para você orar pelo ministério, para você derramar lágrimas pelo ministério, para você investir no ministério. Deus não tem falado nada disso com você? Então, por que então que o pastor ele tem que procurar saber o estado das suas ovelhas? Para que ele possa trazer o remédio da cura. Por exemplo, hoje é um culto de Santa Ceia. E ovelha não pode viver inquieta, meu amigo. E ovelha não pode viver inquieta. Porque quando a ovelha começa a viver inquieta, ela começa a pecar contra Deus, ela começa a pecar contra a autoridade. E sem a ovelha perceber, ela começa a morrer espiritualmente. Começa então a ser uma pessoa cheia de indiferença. Não sabe mais se humilhar. Não sabe mais ouvir, acha que está com a razão. Meu amigo, nós como ovelhas, nós temos que aprender a ouvir, né? Aquele que Deus levanta para poder nos arrebanhar. Digam todos graças a Deus. A ovelha precisa de reconhecer a voz do seu pastor. Quem anda de igreja em igreja, escolhe, não sabe qual pastor vai escolher para poder lhe dar ouvido, mas quando a pessoa está passando por aperto, tem aquele que coloca no colo. A ovelha que fica andando de igreja em igreja, ela fica confusa, ela não sabe quem é que está com a razão, mas na hora da dificuldade, quando acontece uma morte na família, para quem ligar? Olha, pastor, meu filho está nas drogas, está ameaçado de morte. Não sei o que fazer. Vamos desabafar com quem? Aonde vamos buscar consolo, meus amados? Por exemplo, um caso mais recente aqui, o irmão Adilson que perdeu a mãe dele. De repente, muitos aqui não sabem. Ligou aqui no dia que o pastor atendeu.
vai aquela palavra de conforto. Irmão, olha, que Deus conforta você, toda a sua família. Pode contar com a gente. Meu amor, desculpa estar dizendo, que eu poderia estar dizendo outra pessoa aqui também. E não é fácil. Aí no outro dia, estávamos trabalhando aqui, largamos aqui, passamos água na mão, vestimos uma roupa todo suado e fomos lá no velório. Meu amado, igreja, ovelha. A igreja, os irmãos das igrejas, as ovelhas têm que aprender a não dar ouvido à voz de estranhos. Infelizmente, muitas pessoas preferem dar ouvido ao pregador da televisão, embora muitos sejam a bênção, mas pessoas desconhecidas da comunidade. Esse pregador não veio nem ensinam e não querem saber das ovelhas, embora desejem só os seus dízimos, suas ofertas. Mas na hora dos momentos de conflitos, de dificuldade, não é aquele pastor de televisão que vai estar lá poder ajudar, mas sim o pastor no qual ele faz parte da igreja. Eu me disse, procura o pastor com necessidade das suas ovelhas e cuida dela. Exatamente. Então, muitas vezes você não tem nem conhecimento. Poxa, por que tal pregação? Então, de repente você esperava de outra coisa. Você esperava ouvir outra coisa hoje. Mas você não sabe o que está acontecendo, né? Como é que as ovelhas estão inquietas, o que está acontecendo. Então, muitas vezes, meus amados, nós precisamos de trazer uma mensagem, e muitas vezes você não entende a mensagem que está trazendo. Porque muitos irmãos que estão aqui, meus amados, dá mais valor a outro ministério do que esse ministério aqui, infelizmente. Tem gente que abre a boca para poder falar de outra igreja, mas não enche a boca para poder falar da casa onde ele congrega. É o pastor da outra igreja que é o bom, o daqui é mais ou menos lá se prestar. Os irmãos da outra igreja, isso, aquilo, o trabalho da outra igreja que é bom, não, esse aqui não tem trabalho, esse aqui não tem visão. Meu irmão, deixa eu dizer para você, a igreja não está aqui para poder dizer para o pastor o que o pastor tem que fazer. Infelizmente, há muitos crentes, há muitas ovelhas da igreja que quer dizer para o pastor o que o pastor tem que fazer. Meu amigo, Hebreus 3,17. Sujeitai vossos guias, porque eles velam pelas suas almas e ele há de prestar conta de ti. Aprenda isto nessa manhã, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Digam todos graças a Deus. Para mim poder terminar, uma reflexão sobre o nosso papel e sobre o papel da ovelha. Toda ovelha bem cuidada, ela produz mantimento, ela produz algo para o ministério. Todavia, quem cuida das ovelhas não são as ovelhas, e sim o pastor. Observe bem. A igreja, ela tem muitos líderes, né? Tem vários líderes que trabalham na igreja. Mas, no entanto, quem cuida das ovelhas, eles ajudam a cuidar, mas quem cuida das ovelhas é o pastor. Porque ele é que tem o cajado. Ele é que tem a vara. E quando fala sobre cajado, não fala, cajado é um instrumento onde tem uma curva na frente que estica lá e puxa a ovelha para fora do buraco.
O pastor que tem um cajado, que quando a ovelha ela cai no buraco, irmão, não tem ninguém. Ovelha não tem o amor que um pastor tem. No entanto, se desviar um irmão aqui, para você é mais um. Para o pastor, pesa ali no coração. Quantos irmãos que desviou da igreja que você não dá conta deles? Você nem se importa com eles. Mas pesa no coração do pastor, sabe por quê? Porque ele é o único que tem um cajado. O cajado da misericórdia. O cajado da compreensão. O cajado da ajuda. Ninguém, meus amados. Pode pegar todos os líderes que ajudam no ministério. Pode pegar todos os líderes. Pode pegar todos os líderes. Quando o irmão dizia, eu batalhei, tá, pá. Mas não lhe pesa no coração. O pastor é diferente. O pastor, é por isso que para poder ser pastor tem que ser escolhido por Deus. Porque quando a alma se perde, lhe pesa no coração, como se estivesse perdendo o próprio membro da família. O mercenário não, meu amigo. O mercenário não. O mercenário chega com aquele sorrisinho do inferno lá fora, lá, dá até um tapinha no seu ombro, sai para lá, jacaré. Ele tem um cajado da misericórdia. Quem disse que a ovelha tem misericórdia uma com a outra? Você sabe que não tem. Pastor é diferente. Ele tem misericórdia. Ainda que algumas vezes ele vem com a vara. Apesar que a vara não é instrumento para poder bater. Em Salmo 23, não. A vara é um instrumento aonde se usa para poder espantar os bichos. É quando o pastor ele vem com a mensagem. E muitas vezes ele vem com a mensagem da disciplina. Qual filho que Deus não corrige porque Deus lhe quer o bem? E Davi termina. E Davi foi um camarada fantástico. Quando ele escreve o Salmo 141, verso 5. Quando ele disse: repreenda-me o justo, e será mercê. Fere-me, e será como óleo sobre a minha cabeça. Davi entendia que a correção era para poder ajudar-lhe a levantar na vida. Muitas vezes você não quer a vara do pastor. Às vezes você não quer ouvir coisa que você tem que ouvir. Alguém tem que pregar para você aquilo que você não quer ouvir, mas tem que pregar para você. Por que Judas Iscariote, meu amado irmão, foi o único que se perdeu dos 12? Por quê? Sabe por quê? Porque Judas Iscariote não gostava de ser arrebanhado por Jesus. Judas teve o melhor pastor da face da terra. Judas não gostava de ser arrebanhado. Portanto, se perdeu. É lamentável dizer para o senhor pastor, mas existem ovelhas que vão se perder, porque não querem ser arrebanhadas. Judas teve Jesus como seu pastor, e Judas se perdeu. Perdeu o ministério, perdeu os céus, porque Judas nunca quis ser arrebanhado por Jesus. E Deus quer ter você dentro do abrisco hoje, meu irmão. Deus quer ter você dentro do círculo da comunhão.
do relacionamento. Líderes que estão aí para o canto, aí cheio de... que o pastor não se preocupa mais comigo. Deixa eu dizer para você, meu amigo, não é só você não, tem um punhado de gente. Você se afastou, você está deixando o inimigo trabalhar na sua mente, e você quer que o pastor fique correndo atrás de você. O pastor não pode ficar correndo atrás de todo mundo. Muitos Geases têm trabalho na igreja. Eu, pastor Ivan, né? Mas não é que é Geazi que depois foi correr atrás da mão para poder pegar o ouro e a prata, não, né? É o Geazi aqui, é o Geazi benção aqui, né? Então tem muito Geazi aí trabalhando, irmão. Olha, isso aqui tentando te ajudar, vamos orar, tal. Então, meu amado irmão, você precisa se aproximar, você se distanciou, você precisa se aproximar, como aquela mulher fez. Relacionamento. Você precisa ter mais relacionamento na igreja, relacionamento de ovelha. Amém? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor nosso Deus.